É um mito dizer-se que falar sobre suicídio aumenta o risco. A questão não é falar sobre suicídio, é sobre como falar em suicídio. Neste aspecto, os mídias têm um papel determinante em nos ajudar, nomeadamente os profissionais de saúde, na prevenção do suicídio. A maneira como publicitam faz toda a diferença. Neste espaço vamos falar essencialmente de saúde mental. Isto porquê? Porque no passado dia 10 de setembro assinalou-se, ou 10 de setembro, assinala-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, uma data que nos recorda que este é um problema de saúde pública global. É obviamente uma tragédia que deixa marcas profundas em famílias, deixa marcas profundas em amigos, em comunidades também. E a região do Alentejo continua, infelizmente, a registrar taxas superiores à média nacional, o que reforça a urgência de agir. E parte daqui a nossa conversa com a doutora Ana Matos Pires. A doutora Ana Matos Pires é membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde e, como se sabe, é a diretora do Departamento de Saúde Mental e do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. E está aqui neste espaço da ULSBA para nos falar sobre os desafios, sobre as estratégias e os caminhos possíveis para reduzir estas estatísticas. Doutora Ana Matos Pires, muito obrigado pela sua presença. Enfim, reduzir estas estatísticas é um desafio, tem sido um grande desafio. Sim, antes de mais, boa tarde a todas e a todos que nos ouvem. É um desafio reduzir estas estatísticas, mas não é um desafio único do Alentejo. E, portanto, eu, se calhar, enfim, na minha qualidade de membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e da pessoa que está a coordenar o desenvolvimento de uma estratégia nacional de prevenção do suicídio, como de resto a OMS dá indicações para isso, voltava um bocadinho atrás para dizer que, primeiro, o suicídio é um comportamento. Portanto, a primeira coisa que é preciso ter noção é que nunca será... Não é uma doença. Não é uma doença e nunca será igual a zero. Primeira coisa. É verdade que, na maior parte dos casos, surge no contexto de uma larga maioria dos casos, no contexto de uma doença psiquiátrica. Não é uma temática. Portugal não está entre os países com maior taxa de suicídio. Há outros países com taxas mais Estamos abaixo da média da OCDE. Nada disto retira importância à questão. E tem vindo a crescer também as taxas de suicídio em Portugal. Não de uma maneira consistente, sim. A Agenda para o Desenvolvimento Económico 2030 tem no seu ponto 3 um capítulo dedicado à saúde e exatamente no seu ponto 3.4 tem estratégias, e é um documento assinado por Portugal, tem estratégias para diminuir a prevalência e incidência de doenças, de morte por doenças evitáveis. E doenças ou comportamentos. E o único que aparece é, de facto, o suicídio, com um desejo arriscado e grandioso de diminuir o suicídio em 33% até 2030 no mundo. Eu julgo que é francamente impossível neste momento. Disse impossível ou possível? Impossível. Porque quando nós falamos nesta temática, nós não estamos só, nem sobretudo, a falar de saúde. Nós estamos a falar muito dos determinantes da saúde. E os determinantes da saúde estão para além da saúde. Estão
da sociedade, no Ministério da Solidariedade e Segurança Social e do Trabalho, estão no Ministério da Educação, estão no Ministério da Administração Interna, enfim, os desencadeantes de saúde não dizem respeito só à saúde e por isso mesmo é que um dos lemas importantes da OMS é a saúde em todas as políticas. Eu acho que esta temática, para não fugir à sua questão, é uma das temáticas onde isso é naturalmente importante. Relativamente ao Alentejo, outro ponto que me parece muito importante transmitir para o grande público. Felizmente, o suicídio é um comportamento raro e, portanto, é um problema de saúde pública pela dimensão da consequência. Perde-se uma morte e depois há os sobreviventes do suicídio, de um suicídio. A família, os amigos, os colegas, a comunidade. E é essa a dimensão ou essa a razão pela qual transforma este acontecimento numa temática de saúde pública, mas felizmente é em número reduzido. E como todas as situações de saúde pública que epidemiologicamente são numericamente reduzidas, nós não devemos fazer interpretações de aumento ou diminuição em períodos curtos. Basta que haja mais um ou menos um para que oscilar imediatamente exatamente, essa estatística. Quando há bocado dizia tem decrescido, sim, decrescido, mas não de uma maneira significativa. E devemos olhar para isto a intervalos de tempo entre 3 a 5 anos. Diga-me só o seguinte, e antes de entrar aqui noutras temáticas que têm a ver com este assunto, aqui há uns anos, eu recordo-me que aqui há 10 anos, 15 anos, eu próprio tentei, em vários órgãos de comunicação, falar sobre este assunto do suicídio e era um assunto tabu nessa altura. Qual é a diferença dessa altura para os dias de hoje? O que é que mudou? Em termos de mídia, pouco. E isso é uma grande tristeza para mim. Porque... Mas lembra-se que até os próprios psiquiatras tinham algum receio, havia algum tabu em falar sobre esta matéria. Há imensos mitos e imensos tabus em relação a esta matéria. Isso que se passava há 10 ou há 15 anos continua efetivamente a passar-se. O problema não é não falar, é como falar. É como falar. Palavras como cometeu suicídio reportam para crime. Palavras que evitam a pergunta direta: estás com ideias de te matar? Ou alguém suicidou-se? É assim que deve ser dito. Isto está, os estudos científicos internacionais em suicidologia mostram que é importante falar. A maneira como se fala é que é preciso ter atenção e, sobretudo, como se comunica para o público. Muito bem, e como é que se deve comunicar? Desse ponto de vista, deixem-me dizer que os mídias são aliados absolutamente fantásticos para o bem e para o mal. A OMS tem regras de comunicação da temática com mais de 20 anos. A própria Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental tem um pequeno livro dirigido, aliás tem 3 brochuras, uma dirigida à população em geral, outra dirigida aos profissionais de saúde e outra dirigida aos mídias, exatamente de como é que se deve falar nestas coisas. Não é não falando, é falando e falando de uma maneira aberta e frontal, usando o termo, é não mostrando, como eu vi nesta terra há uns anos, não sei quem mandou-se não sei de onde e aparecia a fotografia do sítio com uma bolinha vermelha a mostrar a pessoa lá em cima, o nome, portanto identificar o sítio, o método, a pessoa. Isso é que é completamente errado. Isto está estudado em sociologia como... Mas os mídias hoje em dia não fazem isso. Ainda fazem demasiado para aquilo que deviam fazer. Isto chama-se o efeito Werner, do Gotha, do suicídio por mimetização, mas o papageno é outro efeito, que é a contribuição, nomeadamente dos mídias, na prevenção do suicídio. Eu acho que as coisas estão melhores, estão longe
de ser as ideais. E esta, enfim, o aparecimento do 1411 no dia 10 de setembro passado, que é a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio, é uma nova linha SNS, aberta 24 horas por dia. Já vamos falar em pormenores sobre essa linha. Que, de certa maneira, é a ponta do iceberg daquilo que está a ser preparado, nomeadamente para a coordenação, que é a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, em que essas temáticas são muito importantes. Dizer, pelo menos isto, há de facto muitos mitos que é preciso desmontar. Do ponto de vista mediático, há um hábito que não havia efetivamente há 10 ou 15 anos, que é deixar uma lista de sítios para onde as pessoas podem comunicar, pedir ajuda quando se dá uma notícia. Já vamos realçar porque é muito importante esse aspecto. Uma questão, enfim, uma questão que geralmente se coloca quando estas conversas surgem ou quando este tema surge, e quando principalmente surge aqui no Alentejo, que é o que é que caracteriza, o que é que há no Alentejo, que especificidade existe nos alentejanos para ter para chegarmos a estes números? Eu vou fazer um crowdfunding para responder a essa pergunta do milhão. Porque, de facto, apela à sua capacidade de síntese. Porque, de facto, estamos a lidar seguramente. Primeiro, os estudos epidemiológicos em saúde em Portugal são maus. A epidemiologia em suicídio é péssima. E, portanto, eu não tenho a certeza absoluta desta divisão territorial do suicídio. Dito isto, obviamente que o Alentejo é um caso particular, como os Açores são um caso particular do suicídio nas idades mais jovens. O boneco típico do suicídio no Alentejo é o homem com mais de 65 anos, sozinho, e, portanto, isto remete para... Não há uma causalidade pura, mas remete, e era uma coisa que de facto terá um dia de ser estudada, para questões genético-hereditárias, sociológicas, de intervenção na doença mental tardiamente, durante muito tempo. Também. Sim, quando eu falo em sociologia e antropologia falo nisso. Portanto, não há um motivo, nunca há uma causa só para que este comportamento... Muito bem, vamos passar para outras questões. Sabe-se que em Portugal está a decorrer uma reforma na área da saúde mental. Quais são os principais objetivos e mudanças que esta reforma pretende trazer ao sistema de cuidados a este nível? Obrigada por essa pergunta. Esta reforma está a dar-se no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, ou daquilo que resta dele. O objetivo desta reforma é tentar, enfim, remediar os nossos 20 ou 30 anos de atraso para os países mais desenvolvidos da Europa nesta área, nomeadamente o Reino Unido e os países nórdicos, em que a estratégia de intervenção é, essencialmente, e se eu tivesse que escolher 2 ou 3 pontos para a reforma desta saúde, que se criou muito à boleia do PRR, e que está, enfim, no terreno desde 22, os grandes pontos-chaves são... primeiro, a importância da integração de cuidados nos diferentes níveis de cuidados do Serviço Nacional de Saúde. Cuidados hospitalares, cuidados primários, cuidados continuados de saúde. Depois, uma resposta hospitalocêntrica, ou seja, a psiquiatria e a saúde mental. A psiquiatria é uma especialidade médica, precisa do hospital porque precisa de um internamento, precisa de uma urgência, mas precisa de um hospital-dia, precisa de uma psiquiatria de ligação. Estou não por acaso a falar de 4 unidades funcionais que devem fazer parte, de acordo com a reforma, de qualquer serviço local de saúde mental, mas precisa
também e sobretudo de uma boa resposta ambulatória que deve ser feita fora de portas e deve ser feita quer com os cuidados primários, quer com outras estruturas da comunidade, nomeadamente autarquias, nomeadamente escolas, justiça e, portanto, a grande aposta desta reforma é exatamente a intervenção ambulatória na comunidade. E, por último, se eu tivesse que reforçar o terceiro ponto, é uma dinâmica de mudança organizacional nos próprios serviços locais de saúde mental. Nomeadamente, a USBA é o Serviço Local de Saúde Mental da USBA, ou o Departamento de Saúde Mental, como quiserem chamar, da USBA, é um dos 15 projetos piloto disso, é a reconfiguração da organização do serviço através da formalização de centros de responsabilidade integrada, cujo propósito primeiro é o aumento do acesso aos cuidados, a proximidade de cuidados e cujos incentivos para os próprios profissionais assentam não numa produção adicional, mas numa mudança da maneira como se trabalha. E como se trabalha na promoção da saúde, na prevenção da doença, no diagnóstico atempado e depois no seguimento continuado. Muito bem. Pode explicar o que é exatamente um serviço local de saúde mental e que papel desempenha no apoio à população? Não sei se me fiz entender. Perfeitamente. E espero que eu também consiga explicar isto a quem nos ouve, sobretudo. Não é por acaso que a palavra psiquiatria não está aqui neste Serviço Local de Saúde Mental. Saúde mental faz-se de uma maneira multidisciplinar. Não se faz só com psiquiatras, não se faz só com psicólogos, com enfermeiros especialistas, faz-se com esses profissionais, mais assistentes sociais, mais terapeutas ocupacionais e, portanto, passar o paradigma de serviço de psiquiatria ou serviço de psiquiatria da infância e da adolescência para serviço de saúde mental. Foi a primeira mudança, porque as palavras têm importância. Foi a primeira tentativa de mudar de paradigma. Serviço local de saúde mental, porque ao longo dos últimos 30 anos houve mudanças, naturalmente, e uma das principais mudanças foi a abertura. Então, o fim dos departamentos, lembram-se, com certeza as pessoas, eu não sou dessa altura, mas em Beja lembram-se do departamento de psiquiatria que era na Rua 5 de Outubro, portanto fora do hospital, completamente isolado, e a primeira grande mudança foi a integração da saúde mental no conjunto das especialidades médicas, e médicas não só de médicos, mas de todos os profissionais. E, portanto, deixou o fim dos hospitais psiquiátricos. Portanto, a integração dos cuidados de doença mental e de promoção da saúde mental dentro daquilo que é a orgânica, primeiro de um hospital, neste momento de uma unidade local de saúde. Portanto, um serviço local de saúde mental é um serviço onde coexistem estes técnicos que eu referi, que têm obrigatoriamente que ter as tais 5 unidades funcionais que eu referi, a saber, urgência, internamento, hospital de dia, psiquiatria de ligação e equipas comunitárias de saúde mental que fazem a cobertura do ambulatório com estes grupos multiprofissionais e não somente centrado na doença. Faz todo o sentido. Quais são os principais desafios? Enfim, eu tenho que recorrer aqui à cábula e para perguntar os desafios, que particularidades de trabalho, ou quais são os principais desafios e particularidades de trabalho com profissional de saúde mental aqui no Baixo Alentejo? Porque há particularidades diferentes em relação a outras zonas. Primeiro, todas as zonas, por questões sociais, antropológicas, sociológicas, têm as suas, e é muito importante no estabelecimento de políticas públicas e de políticas públicas em saúde mental, por maioria de razão, por via dos tais determinantes
de saúde, e porque, como diz a OMS, não há saúde sem saúde mental. Nós temos que ter uma estratégia de definição de políticas públicas geral que depois permita a adaptação às características de cada região. Precisamente. E nesta região, aquilo que, primeiro, e não posso deixar de dizer, é muito compensador trabalhar no Departamento de Saúde Mental, que eu tenho a enorme honra de dirigir, porque há de facto um crescimento do departamento e há uma motivação muito grande dos profissionais que lá trabalham. Há dificuldades e fomos, enfim, conseguido ganhos até um bocadinho em contracorrente, quer em recursos humanos, que ainda não são os suficientes, nunca são, mas que felizmente têm crescido sem nunca infletir. Dificuldades reais. Primeiro, a enorme extensão do terreno. A extensão do terreno na tentativa dos cuidados de proximidade são muitíssimo difíceis, dificultam-nos imensa vida, porque nós temos que fazer aqui sempre, os recursos em saúde são limitados e temos sempre que fazer aqui a gestão dos ganhos e dos benefícios ou prejuízos. E pôr uma equipa inteira a ir fazer, a trabalhar descentralizadamente para Barrancos, onde existem 2.000 pessoas ou 2.000 e poucas pessoas, e onde se demora 1h30 a chegar e 1h30, estas gestões são muito, muito, muito difíceis. E muitas vezes ter que vir de Barrancos e possivelmente diretamente para Almodóvar ou Ourique ainda se torna mais complicado. Felizmente, nós neste momento temos de facto a zona dividida em duas grandes áreas, com duas equipas comunitárias que dão essa resposta, e mais a equipa de psiquiatria geriátrica que acompanha, é um braço de cada uma dessas equipas, mas os acessos são muito difíceis, o tempo gasto é muito difícil, a falta de recursos que durante muitos anos existiu nesta área determina patologia, a existência de patologia muito grave que foi apanhada muito tardiamente. Nós temos um recém-colega que fez o seu internato e durante 2 ou 3 anos trabalhou no Magalhães Lemos, e é muito engraçado ouvi-lo dizer a doença mental grave nesta zona é doença mental grave. Nós vemos sintomas e sinais que estavam descritos nos grandes psicopatologistas dos anos 50 e dos anos 40. E isso é de facto muito difícil. Vamos apanhar já, estou essencialmente a falar da doença mental grave, vamos apanhar a pessoa doente já numa fase muito, muito avançada da sua, que dificulta muito a reabilitação. Mas porquê? Porque não havia respostas. Não havia respostas, porque há eventualmente uma baixa de literacia ainda muito grande, um estigma ainda muito acentuado, principalmente muito acentuado, sim, mas a falta de recursos durante muitos anos foi muito, muito importante para não se conseguir fazer um diagnóstico atempado e uma intervenção adequada. E isso, obviamente, que determina prejuízos no prognóstico da evolução. Diga-me só, concretamente, qual é o trabalho dessas equipas? Quando vão aos locais, que trabalho é que fazem? Muito bem. A primeira coisa que é preciso fazer é o que qualquer clínico faz, que é uma consulta de avaliação, onde se... Mas há uma sinalização? Sim. 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 Aí o chegar das pessoas até nós é exatamente igual a qualquer outra especialidade médica. Neste momento, através de programas informáticos, os cuidados primários referenciam-nos
as pessoas, por alguma razão, enfim, os nossos colegas, obviamente, como referenciam para a cardiologia, para a gastro, ou também outras estruturas, nomeadamente as ERPs, que tenham médicos que possam fazer essa referenciação, referenciam-nos a pessoa, dando, enfim, uma pequenina história do que se passa com ela em termos clínicos. Tem estes sintomas, aqueles. Nós fazemos a triagem como qualquer especialidade e recebemos essa pessoa. Essa pessoa tem indicação clínica para ser acompanhada por nós, certo? Vem a uma consulta, ou melhor, é marcada uma consulta que tanto pode ser feita no hospital, e é feita no hospital se as pessoas pertencem ao Concelho de Beja, como pode ser feita em Cuba, em Ferreira, em Almodóvar, em Serpa, em Moura, onde nós nos deslocamos, nós, todos os técnicos e colídeos médicos, nos deslocamos semanalmente. Fazemos a avaliação, fazemos o desenvolvimento de um plano estratégico de intervenção, que passa não só pela abordagem farmacológica, mas ou por uma abordagem psicoterapêutica, ou uma intervenção psicoterapêutica não estruturada, ou uma intervenção de terapia ocupacional. Enfim, faz-se a definição de um programa. O paralelo disto com a ortopedia é a medicina física e a reabilitação, a cirurgia, os comprimidos para a dor e depois a reabilitação que tem que ser estruturada. Nós fazemos esse plano individual de cuidados e depois cada técnico entrará, se a questão for, e portanto para aquela pessoa, uma tentativa de contacto com o Instituto de Formação e Emprego para a tentativa de encontrar um trabalho, é o assistente social que avança, ou seja, para cada pessoa, sobretudo com doença mental grave, há um plano individual de cuidados que é determinado pela equipa e que cada um de nós avança naquilo que é a sua. Muito bem, está explicado. Outra questão, porque é que é tão importante garantir a integração de cuidados na área da saúde mental e que benefícios traz para os utentes? Eu acho que a integração de cuidados é uma mais-valia em todas as áreas da saúde. Durante muito tempo falou-se da articulação, e mais uma vez as palavras pesam, da articulação, nomeadamente entre os cuidados primários e cuidados hospitalares. Eu julgo que a estruturação das unidades locais de saúde, de que eu sou uma defensora, se calhar revendo o modelo que está a acontecer, foi um bom passo na medida em que não há dicotomia cuidados primários, cuidados, ou pelo menos atenua essa dicotomia, e que não deve, a palavra usada não deve ser articulação, deve ser de facto integração. O que é que eu quero dizer com isto? O Serviço Nacional de Saúde tem, de uma vez por todas, se conseguir sobreviver, que deixar de ser uma torre onde no primeiro andar está um nível de cuidados, no segundo outro e no terceiro outro. O Serviço Nacional de Saúde tem que ser um tapete rolante onde a pessoa que precisa de nós tem que andar da frente para trás, cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados, mas depois precisa outra vez de cuidados hospitalares, vem o tapete rolante, vira-se ao contrário. E isto é integração. É nós, independentemente dos níveis de cuidados onde estamos, estarmos todos a trabalhar para aquela pessoa. Se isto é verdade na saúde em geral, e eu acho que é, muito mais importante é na saúde mental, onde, mais uma vez, e repito-me 500 mil vezes, estes determinantes são importantes. E o colega médico, enfermeiro, psicólogo, o que seja, que está no centro de saúde, ainda para mais numa área tão grande, eu julgo que estamos a falar de um quinto, eu baralho-me sempre nesta métrica, mas de um quinto do país, com a densidade populacional mais baixa do país, com a população mais envelhecida do país, e que são tudo características que têm que ser tomadas em linha de conta quando se define. Quanto maior integração houver, mais facilmente, e isso faz-se com a nossa saída do hospital, faz-se com uma melhoria da comunicação, faz-se com o desenvolvimento de estratégias digitais que me parecem muito importantes
para que esta integração se faça. Equipas comunitárias de saúde mental. Já ouvi falar, mas podia-nos especificar melhor, explicar melhor o que são estas equipas? Como eu referi há bocado, são a maneira como o ambulatório é a maneira como nós fazemos o apoio às pessoas que não estão internadas. É isto que nós chamamos de ambulatório. É a maneira como o ambulatório de um serviço de saúde mental se deve desenvolver. Exatamente nesta integração de cuidados com as estruturas da comunidade e com os outros níveis de cuidados. Muito bem. Uma questão que eu acho que é muito importante, e tendo feito parte também do grupo que criou a linha, não sei se diz 1411, se é 1411. Como quiser. Sim. A mim dá mais jeito 1411. Também a mim. 1411. Dá mais jeito 1411. Portanto, ficará 1411. Portanto, fez parte desse grupo, criou a linha 1411, a linha nacional de prevenção do suicídio. É possível explicar? Claro que é possível. Pode então explicar como funciona este serviço e de que forma é que as pessoas podem recorrer a esse serviço? Muito bem. A linha nacional de prevenção do suicídio era um desejo de há muito, no Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, elaborado em 2013 com grandes nomes da suicidologia nacional, como o Daniel Sampaio, Nazaré Santos, o Gaspar Saraiva, já vinha a necessidade de haver a constituição de uma linha telefónica, pelo menos. Nunca foi possível operacionalizar. O desenvolvimento, pelas orientações da OMS de 2018, de que deverá haver uma estratégia nacional de prevenção do suicídio a vários níveis, faz também parte dessas obrigações a existência de uma linha pública de prevenção do suicídio. O que aconteceu foi que o grupo de trabalho, enfim, constituído por membros da Entourage, da Secretaria de Estado da Saúde, por mim, enquanto elemento da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde de Saúde Mental, que tem a seu cargo esta temática, pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde e pela CSS, a construção de mais uma linha SNS. Todos nós conhecemos as linhas, a grande linha SNS, mais recentemente a linha da grávida, a linha de aconselhamento psicológico que veio da altura Covid, e portanto a ideia foi construir uma linha SNS, uma linha do Serviço Nacional de Saúde, gerida pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, como são todas as outras linhas, a funcionar gratuitamente 24/24 horas, que tivesse do outro lado a atender pessoas especializadas, e estas pessoas, todas as pessoas que estão a atender esta linha são psicólogos ou enfermeiros especialistas em saúde mental com formação específica para a área da suicidologia, e que se fizesse um fluxograma de encaminhamento das chamadas que acontecem. Esta pessoa está em risco grande, então... apresentou certas e determinadas características. É o INEM que é contatado, apresentou outras, então é encaminhado para o seu médico de família. Temos algumas dúvidas, amanhã voltamos a tentar ligar. O grande modelo foi a linha francesa, que é a mais recente das linhas, que é uma linha de facto absolutamente fantástica, e a ideia neste momento é que esta linha se dissemine, nomeadamente para poder ter outras estratégias de comunicação, por exemplo, meios digitais. Sabemos que os jovens, porque se destina a toda a gente, sabemos que os jovens muitas vezes não pegam no telefone e, portanto, desenvolver outras maneiras de se chegar lá, por um lado, por outro lado, perceber que mais respostas é que se torna necessário. Agora, é o embrião, de facto, de uma linha pública de resposta a quem está em risco, a quem precisa de pedir ajuda, a um amigo que está aflito com outro amigo ou com um familiar e que não sabe o que fazer, ou mesmo
àquilo que se chama os sobreviventes do suicídio, que nós sabemos que, sobretudo ali nos primeiros meses, o risco aumenta. Pois, Portanto, o risco de recaída, digamos assim. Ou de renovar o comportamento, ou de, pela primeira vez, ter um comportamento suicidário. Portanto, é uma linha do SNS. Linha do SNS que trabalha especificamente nesta e ao contrário área. das outras linhas, isto foi uma grande conquista, que espero que se dissemine para as outras linhas, obrigou à mudança do regulamento dos serviços partilhados, porque do nosso lado houve a exigência de haver um coordenador clínico da linha, que me parece que é uma grande inovação relativamente às outras linhas. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar no seguinte, que é, nestes casos, e a utilização desta linha é fundamental principalmente para os amigos e para as famílias, obviamente, não é? Mas principalmente para os amigos. Geralmente são os amigos que mais facilmente detectam um ou outro sinal, pormenor, claro, não é? É por isso que a literacia, esta linha tem também como propósito, relembrar que esta linha foi o resultado, isto também é importante, o resultado de uma petição pública. Portanto, é uma linha de cidadania, uma petição pública feita à Assembleia da República, levada ao hemiciclo pelo LIVRE, aprovada por unanimidade dos parlamentares e promulgada pelo Presidente da República. E, entretanto, o que nós estivemos a fazer no último ano foi a regulamentar e operacionalizar esta linha. Portanto, agarrada a esta linha há também o compromisso da tutela de fazer uma campanha nacional anual, exatamente. Que ainda não foi feito essa campanha. A linha apareceu há 2 semanas, dia 10. Portanto, ainda não há uma forma de... Na regulamentação está também a obrigação desta linha ser financiada pelo Orçamento Geral do Estado. Muito bem. Portanto, ainda não há uma ideia de quem é que está a utilizar já essa linha, ainda não tem essa ideia? Não, ele tem alguns dados estatísticos que são muito rudimentares neste momento e, sobretudo, já havendo da indicação por parte da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental do nome de uma pessoa para coordenar, está-se à espera, enfim, das questões burocráticas. Julgo que isso vai ser a grande função desta coordenadora. Sim, e esses elementos vão servir também para limar certos e determinados aspectos, não é? Exatamente. Isso também é fundamental. Como também é fundamental aquilo que disse há pouco, eu não sei neste momento qual tem sido a evolução do suicídio entre os mais novos. Sim. Mas penso que é muito importante ir para além dessa plataforma de ligação de telefone e encontrar outras formas e outras plataformas para que os mais novos possam utilizar mais facilmente ou quase inconscientemente. Em relação a isso também, olha, uma palavra de agrado para vos dizer, os últimos números que temos, os últimos números nacionais são de 23 e no Baixo Alentejo não houve suicídios abaixo dos 35 anos, o que é um bom sinal. Mas o que se passa em relação aos jovens a morte por suicídio é a segunda causa de morte e em alguns sítios a primeira causa de morte mesmo à frente dos acidentes de viação. Naturalmente que são números muito pequenos porque felizmente é uma faixa etária onde as pessoas morrem pouco, não é? Agora, isso não quer dizer que não deva ser uma área de grande intervenção nossa, nomeadamente na área da prevenção. E isto, na área da prevenção e a propósito desta linha, é fundamental passarmos também a mensagem, digo eu, de que esta linha está disponível, que familiares, amigos, pessoas, comunidade, que sempre que sinalizem, tenham dúvidas, é fundamental utilizar esta linha. Pedir ajuda, é o primeiro passo. Pedir ajuda. Muito bem, fica essa mensagem de pedir ajuda e neste momento existe essa linha 1411 ou se quiserem 1411, é fundamental que se utilize em caso de dúvida, que seja utilizada, não é verdade? É a linha nacional. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada eu. Por estas explicações, estas informações que foram bastante úteis. Muito obrigada eu.